Fala, galerinha! Estamos aqui para dar início à nossa resolução de questões do Enem. Nós vamos iniciar por uma questão do Enem de 2019, da prova de Ciências da Natureza, especificamente de assuntos de Física, e é a questão 107 da prova amarela. E o enunciado da questão vai dizer: em qualquer obra de construção civil, é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacetes. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa de 2,5 kg, de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra o capacete pode durar até 0,5 segundos, resulta em uma força impulsiva média maior do que o peso do tijolo. Suponha que a aceleração gravitacional seja 10 metros por segundo ao quadrado e que o efeito de resistência do ar seja desprezível. A força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos? E aí nós temos letra A, 2, B5, C10, D20 e E50 tijolos. Então vamos lá. Dando início à questão, vamos tomar os dados, onde a questão, o enunciado fala que a massa do tijolo é igual a 2,5 kg. O tijolo em queda livre, portanto, é abandonado de uma altura de 5 metros. A duração do impacto entre o tijolo e o capacete é de 0,5 segundos e a questão da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a questão quer saber qual é a força, na verdade quer saber qual é o peso que equivale à força impulsiva gerada pelo impacto. Então, se nós estamos falando de força impulsiva, nós precisamos recordar dos conceitos de impulso. Lembrando que impulso é igual a força vezes a duração do impacto. Nós temos também, pelo teorema do impulso, que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. O que nós queremos descobrir? Nós queremos descobrir justamente a força impulsiva, para que a gente consiga achar o peso que equivale a essa força impulsiva. Então, para isso, nós temos que impulso é igual a força vezes a variação do tempo e que a quantidade de movimento é dada por massa vezes a velocidade. Só que para que nós consigamos desenvolver isso, nós precisamos dessa velocidade. E como nós podemos descobrir? Aí nós vamos aqui para o outro lado. Nós iremos descobrir pela conservação da energia mecânica. Como o tijolo ele está em queda livre, ou seja, ele foi abandonado e não lançado. Portanto, a energia que ele tinha inicialmente era potencial gravitacional, pois ele estava a 5 metros de altura. E no momento do impacto, o que nós temos é energia cinética, considerando como o capacete a cota zero. A energia potencial gravitacional é dada por massa, gravidade, altura, e a energia cinética, massa, velocidade ao quadrado, sobre 2. Aqui nós podemos cancelar a massa, já que é a mesma, e aí substituir agora. A gravidade é 10, a altura é 5 metros, e a velocidade é o que nós queremos descobrir. Então repetimos ao quadrado sobre 2. Esse 2 está dividindo desse lado da igualdade, vai para o outro lado multiplicando. Então nós vamos ter 10 vezes 5, 50, vezes 2, 100. E a velocidade ao quadrado do outro lado. Portanto, para achar a velocidade, o que nós fazemos? Aqui é potência de um lado, então vai passar para o outro lado como raiz. Então, se é quadrado, lá o quadrado, aqui vem raiz quadrada. Portanto, a velocidade, só mudando aqui os termos de um lado para o outro, vai ser igual a raiz de 100, que é 10 metros por segundo. Certo? Então, achamos já a velocidade. Agora nós voltamos lá para o teorema do impulso, onde nós temos a força vezes a variação do tempo, no caso o tempo de impacto, que foi 0,5 segundos. Nós temos a massa, que é 2,5 kg, vezes a velocidade, que é 10 metros por segundo, que nós achamos. Então, resolvendo isso daqui, nós vamos ter 0,5 F é igual
a 2,5 vezes 10. Se é multiplicado por 10, eu posso só deslocar a vírgula uma casa, já que é um único zero. Então fica 25. Portanto, a força vai ser igual a 25 dividido por 0,5. Aqui é a mesma coisa que 25 sobre 0,5 é a mesma coisa que 1 meio. Então, divisão de fração. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Portanto, a gente vai ter que força igual a 25 vezes o inverso da segunda, é 1 meio, então fica 2 sobre 1. Então, nós vamos ter 25 vezes 2, 50 newtons. Ou seja, a força é igual a 50 newtons. Só que nós temos que força, no caso aqui, equivale a força-peso. Nós queremos o equivalente ao peso de quantos tijolos? Portanto, massa vezes a gravidade é igual a 50. Sendo que nós queremos justamente essa massa, massa vezes 10 é igual a 50. Portanto, massa vai ser igual a 50. Esse 10 está multiplicando, passa dividindo. Cancela 0 com 0. 5 kg. Portanto, finalizando as questões, a massa, o peso equivalente é justamente esse, de 5 kg, certo? No caso aqui, a massa. E um tijolo tem 2,5 kg. Portanto, quantos tijolos vai ter 5 kg? Que a gente faz pelo meio pelos extremos e percebe que aqui é metade de 5. Portanto, x vai ser igual a 2 tijolos. Achando assim, letra A como resposta. Nós fizemos o processo aqui pela massa, mas poderia ser feito também pelo peso, diretamente. O peso de um tijolo vai ser 25 vezes 10, que é, ou 2,5 vezes 10, que é 25, e a gente achou que o peso equivalente à força impulsiva é 50 newtons. Então, se um tijolo tem peso de 25 newton, 50 newton equivale a 2 tijolos, achando da mesma.